hora do quadro Quero Saber Saúde aqui no Jornal do Almoço. Hoje a gente vai falar sobre saúde emocional para cuidar de um paciente com Alzheimer. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Já mandou a sua pergunta? Ainda dá tempo, tá? Pode ser que uma delas seja respondida, então, pela nossa psicanalista Edna Esmeraldino, a nossa convidada e nossa psicanalista, né? Porque nesse momento está aqui com a gente, então. Edna, obrigada pela tua participação, tua presença aqui no estúdio do JA. Vamos começar olhando a primeira pergunta que a gente recebeu? Vamos lá. Lucas, de Blumenau. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer e em cada lapso de memória, meu emocional fica mais afetado. O que fazer? Pois é, como não se deixar afetar tanto? É possível? É possível. Por incrível que pareça, é possível. Nós costumamos dizer que o Alzheimer, ele, infelizmente, é uma doença que afeta a família toda, né? Um adoece, mas os efeitos é na família toda. E por isso essa nossa preocupação e esse cuidado em cuidar do cuidador. Porque no início, fase inicial de Alzheimer, o paciente ainda sofre, mas a partir da fase média para frente, quem vai sofrer mesmo é a família, porque o paciente ele vai esquecendo das coisas, então ele acaba perdendo essa noção e a família fica cada vez mais afetada. E aí uma palavra que hoje está um pouco na moda, mas ela deveria estar sempre na moda, que é inteligência emocional, que é a capacidade de gerirmos as nossas emoções. É necessário esse aprendizado, esse preparo dos familiares para que isso não adoeça de forma física também a família, né? Pois é, mas aí nesse momento, quando a gente vê uma pessoa que ama, né, com uma doença que a gente sabe que só vai piorando com o tempo, a tristeza também é natural, com né, certeza, doutora? É difícil fugir da tristeza, não dá, né? A gente precisa ter consciência que altos e baixos fazem parte da nossa vida. E aí você precisa buscar uma forma de interiorizar isso em você e pensar o que é melhor. Você poder ter um tempo para cuidar da pessoa que você mais ama, seu familiar, ou perdê-lo de uma vez só. Tenta encontrar dentro da fragilidade da doença algo que te conforte. Pensa, esse pai ou essa mãe me amou, me cuidou, me criou e agora é o meu momento de devolver esse amor em forma de cuidado. Pensa que é um privilégio você poder devolver essa atenção para o seu pai e não que isso é um peso, uma tragédia, porque a forma como a gente vai olhar para o fato vai fazer toda a diferença, né? A gente mostrou essa semana um exemplo muito bonito até aqui de uma neta que está usando ali esse momento com a avó e fazendo até coisas divertidas, postando nas redes sociais, né? Sim, e sendo grata pelo momento. É uma forma de você levar de um jeito leve, né? E até servir de inspiração para outras pessoas. E é possível. Eu costumo dizer que na vida a gente sempre pode escolher se a gente quer ser vítima ou herói. Quando a gente assiste um filme de super-herói, o super-herói chega e ele não vai procurar quem causou o incêndio. Ele vai e apaga o incêndio. Então é olhar dessa forma, focar na solução e não no problema. O problema existe, infelizmente não temos cura ainda para o Alzheimer, então qual é a melhor forma de lidar com essa situação? E a gente procurar levar a vida de forma leve. Vamos olhar para a próxima pergunta, rapidamente nessa nossa primeira participação. O meu pai foi diagnosticado com Alzheimer no início do ano e está muito difícil cuidar dele. É necessário contratar um cuidador? Como fazer para avaliar qual é o momento disso? Na verdade, é necessário ter um acompanhamento médico especializado, né? Para que esse médico diga quando é o momento de você ter um cuidador ou, em alguns casos, quando a família não tem condições de pagar um cuidador, que é outra situação também que hoje é bem comum. Por exemplo, a lei garante ao idoso, a partir dos 75 anos, que ele pode ter, sim, uma vaga específica numa casa asilar, né, para ter esses cuidados. A gente também tem o conceito de que asilar um idoso é abandoná-lo. Estou abandonando. Não, você está dando um atendimento de qualidade que em casa a gente não consegue. Como a pessoa ali nos falou, né? O telespectador comentou agora, está difícil cuidar. Imagina você cuidar 24 horas. Se você sair para ir no banheiro, a pessoa pode escapar, ir para a rua, sofrer um acidente. Numa casa asilar, isso não acontece. Tem enfermeiro 24 horas, tem o médico, plantonista. Equipe, né? Então, uma equipe especializada que vai dar um atendimento que em casa a gente não consegue. Tá bom. Daqui a pouquinho a senhora volta, então, com mais respostas, tá bom? Ok. Agora mais uma rodada de perguntas e respostas do quadro Quero Saber Saúde. E hoje estamos falando sobre saúde mental para cuidar de pacientes com Alzheimer. Quem está respondendo nossas perguntas é a Edna Esmeraldino, que é psicanalista. Então, vamos olhar a próxima pergunta, Edna? Vamos lá. Vamos ver quem nos escreveu e o que nos disse. A Rita de Brusque. Minha mãe tem Alzheimer e meus filhos, que são crianças, não conseguem lidar com o comportamento dela, pois a falta
falta de memória, às vezes, faz com que ela não reconheça os familiares. Como explicar para eles, para as crianças? Pergunta interessante, hein? É uma pergunta interessante e é necessário um período de adaptação, né? A criança ela ainda não tem a compreensão de um adulto, então a gente precisa entender e explicar de uma maneira lúdica, dentro do mundinho delas, explicar que a vovó está doente, tentar dar um tempo também para que as crianças se adaptem. E também é importante o comportamento da mãe. Se a mãe agir com uma forma de estresse, incomodada com a situação, os filhos vão captar mais a energia da mãe do que o próprio aprendizado. Então, ela precisa lidar de forma natural com essa situação e os filhos também vão acabar acostumando. Os filhos, eles absorvem mais o ambiente do que o próprio ensinamento. Então, antes de ensinar, a gente precisa fazer. Então, ela precisa lidar de uma maneira tranquila, ela aceitar bem a situação. Primeiro, aceitar que os filhos são crianças, não vão ter a mesma compreensão que ela e tentar levar de maneira leve e o tempo vai ajustar tudo no seu devido lugar. Interessante a resposta também, pergunta boa e resposta boa. Marlene de Blumenau, onde buscar ajuda em casos de diagnóstico de Alzheimer na família? Existem muitas pessoas sofrendo por não saber como cuidar. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Também tem disponível na rede pública um atendimento assim para quem está cuidando? Olha, nós temos, na verdade, na rede pública atendimento psicológico gratuito. O problema são as filas. Nós temos filas aí até em torno de 3 anos para conseguir uma consulta. Então, realmente é um problema complicado, mas hoje nós temos uma facilidade. Nós temos a internet que tem informação relevante, então basta que você pesquise, assista podcast, vídeos no YouTube, tem médicos especialistas dando opiniões. Eu sou casada com um geriatra, né? Então a gente publica, divulga muito material gratuito para que as pessoas que não têm condições de aguardar 3 anos, daqui a 3 anos esse paciente já agravou e a situação já está complicada. E é o tipo de situação que precisa de uma intervenção urgente. Então, busca informação gratuita que tem sim. Vamos para outra pergunta. A Maria de Gaspar. Minha mãe de 90 anos tem Alzheimer. Somos em 10 filhos. Nos revezamos e cada um fica responsável por cuidar dela em um final de semana, mas ela não quer sair de sua casa. Às vezes ela até chora porque não aceita ficar na casa dos filhos. O que fazer? Bom, as fases do Alzheimer são complicadas, né? Essa mãe, pelo que dá para perceber, ainda está numa fase onde tem períodos de lucidez que ela consegue escolher. Aí eu sempre digo, Patrícia, que a gente precisa também se colocar no lugar do portador do Alzheimer. E imagina, quando você ficar velho, independente e estiver doente, independente da condição, enquanto você ainda tem consciência, você vai querer que decidam por você? Ou você quer que a sua vontade também seja respeitada? Então, na minha opinião pessoal, enquanto ela tiver condições e ainda de avaliar o que ela quer, são 10 filhos. Vamos tentar se organizar. 10 filhos dá para cuidar de uma mãe só e fazer um pouquinho a vontade dela enquanto ela ainda tem consciência. Tá bom, querida. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço.